Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo para mais um vídeo falando sobre a palavra do Senhor. E hoje, em especial, eu quero falar sobre vícios. Vícios de drogas, vícios de bebidas, vícios na pornografia, em jogos, qualquer tipo de vício. E o que é o vício? O vício é algo que te aprisiona e você não consegue sair daquilo sozinho. Parece que tem uma força maior envolvida e você, quando fala assim, eu não vou fazer isso mais, você não consegue. Parece que algo entra e faz você fazer aquilo. Para quem não me conhece, eu sei que aqui no canal tem muita gente que me conhece pessoalmente, mas para quem não me conhece, eu fui viciada em bebida. Eu fui alcoólatra durante muitos anos. Isso devido eles falam hereditariedade. Eu herdei dos meus avós, eu herdei do meu pai, né? Isso, pela ciência, eles falam que isso é uma doença incurável, existe controle. A pessoa que tem o vício em bebidas, tem o vício em drogas, existe controle para essa pessoa. Tem até medicamentos, né? Tem muitos tratamentos. Mas eu vivia de uma forma que nada estava bom para mim, nada estava bom. Se eu estava feliz, eu enchia a cara. Se eu estava triste, eu enchia a cara. Mas houve uma época em que eu pensei assim, gente, isso está me fazendo mal, eu tenho que parar, né? Eu tenho que eliminar a bebida da minha vida. Uma que eu estava gastando dinheiro demais com bebida, todo o dinheiro que eu ganhava, que eu trabalhava, ficava em noitadas, farras, né? E teve um dia que começou a acontecer uns fatos estranhos comigo. Quando eu decidi que eu não queria beber mais, eu comecei a ser atacada. Acredite você ou não, eu comecei a ser atacada por demônios. Sim. Eu deitava lá no meu trabalho, porque eu morava em Belo Horizonte, e eu deitava lá no meu quarto. Eu morava e trabalhava nesse apartamento. E quando eu ia deitar, eu deitava e eu não dormia ainda. Deixava a televisão ligada, ia dar um descansinho, né? E alguma força vinha e me segurava. Me segurava, espantem vocês. Tentava fazer sexo comigo. Isso mesmo. E eu sentia tentando fazer, me apertando, falando coisas no meu ouvido, uma língua estranha que eu não entendia. E um belo dia eu falei assim, não, eu vou parar. E fui para a rua com a intenção de ir na igreja, só que eu fui para bares, para boates, né? E é nesses ambientes que você já está fraco espiritualmente, é que essas coisas entram na sua vida, entendeu? Você dá brecha para o pecado e essas coisas entram na sua vida. Você está em ambientes errados, fazendo a coisa errada, isso aí é tipo um doce para uma criança, né? Então, pecados, ambientes errados são coisas maravilhosas para os demônios. Então, o que aconteceu? Eu vim embora, bêbada, 3 horas da manhã, eu entrei no meu quarto e me deitei. E liguei a televisão, aleatório. E caiu num programa de igreja, esses da madrugada. E durante a pregação do pastor, eu chorando, sabe? Tonta, bêbada, mas chorando e pedindo a Deus que eu queria sair daquilo. E aquele pastor que estava falando aquilo naquela hora, pregando naquela hora, ele olhou para a TV, assim, olhou para mim, apontou o dedo e falou assim, você aí que está chorando, que não consegue sair dessa situação que você se encontra, procure a Deus. Deus é o único caminho. E eu fiquei muito assim assustada porque eu vi que o pastor estava falando comigo, né? Deus falou com ele e ele falou comigo. Quando foi no outro dia, eu fui numa igreja, né? Eu peguei um ônibus, desci no centro de Belo Horizonte e fui numa igreja.
E quando eu entrei nessa igreja, eu saí diferente, mas ainda não fui liberta, mas eu já saí diferente. Gente, se houver barulhos, é porque eu moro numa avenida aqui, uma rua muito movimentada, então vocês desconsiderem, por favor. Então, eu saí dessa igreja, mas não saí liberta ainda, mas já saí mudada. Algo aconteceu naquele dia. E eu passei a ser mais atacada ainda, acreditem vocês. Eu não bebi mais, mas eu comecei a ser atacada. Era quase todo dia esses ataques. Assim que eu me deitava para poder descansar, aquela força, eu sentia uma força, uma opressão. Quando aquilo vinha chegando, meu coração disparava, a minha boca secava, o pavor tomava conta de mim e aquilo me travava, me segurava, tentou me sufocar às vezes, colocando a mão no meu pescoço. Eu não via, eu só sentia e ouvia. Foi quando, nesse último dia desse ataque, no último ataque, eu cheguei, de manhã eu falei para minha amiga, minha colega de trabalho, falei para ela que eu iria ao centro e já tinha uns dias que eu estava indo na igreja e não estava bebendo, mas ainda não tinha me convertido e nem tinha sido liberta totalmente, porque eu sentia vontade de beber ainda, mas não estava bebendo. Esse dia foi um sábado, eu saí de manhã e fui ao centro de BH, fiz umas comprinhas que eu tinha recebido, roupas, calçados, e voltei por volta de 2 horas da tarde. Aí assim que eu voltei, a minha amiga falou assim, olha, tem comida pronta na cozinha, é só você comer. Aí eu falei, não, beleza, era minha folga, né? Eu falei, eu vou guardar as coisas, vou descansar um pouquinho, depois eu almoço. E assim eu fiz, coloquei as minhas sacolinhas no quarto, fui na cozinha, tomei uma água, tirei aquela roupa de passeio, coloquei uma roupa mais confortável e deitei um pouquinho, porque meus pés estavam doendo, porque eu tinha andado muito naquele dia. E de repente, o ambiente do quarto mudou e eu virei para a parede, com a televisão ligada, eu estava vendo e ouvindo tudo. 2 horas da tarde, gente, um calor de morrer. E aquela coisa veio de novo, aquela coisa veio, encostou em mim, deitou junto comigo, me segurou e eu com os olhos abertos, olhando para a parede, não podia falar, não conseguia pedir socorro, nada. E falava palavras estranhas no meu ouvido, um dialeto estranho que eu nunca tinha ouvido. E falava, e falava, e falava, e falava, e eu travada. De repente me soltou, mas eu ainda estava travada, eu não consegui me soltar. Aí eu vi aquilo andando, eu ouvi aquilo andando no quarto, mexendo nas minhas sacolas, mexendo na minha caixinha que eu tinha lá de bijuteria, sabe? Andando pelo quarto e bufando como se fosse um touro nervoso. Bufando mesmo, sabe quando naquelas arenas que o touro fica batendo o pé assim, que ele vai atacar alguém, que ele vai para cima de alguém e bufa, é aquele barulho de um touro. E aquilo deitou de novo perto de mim. Quando deitou perto de mim e começou a falar de novo no meu ouvido, eu falei assim na minha mente, eu falei, Senhor Jesus, me socorre. E aquela coisa falou assim no meu ouvido, sua vagabunda, você está acordada. E me empurrou, mas assim, com violência mesmo para a parede e saiu. E eu virei de uma vez. Toda vez que eu falo sobre isso, eu começo a ter arrepios, eu começo a até me sentir mal, de lembrar daquela situação que eu vivi, porque foi horrível e nunca mais eu vivi aquilo. E eu virei de repente assim para ver se eu conseguia ver alguma coisa e não vi nada. E eu sentei na beirada da cama e sem ar, aquela coisa estranha, e nisso a minha amiga bate na porta e entra assustada e fala assim, você tá bem? Eu falei assim, tô bem agora, mas aconteceu um negócio. Ela falou, não precisa me contar nada, porque eu vi um negócio escuro saindo daqui do seu quarto. A porta do quarto dela, o quarto dela era ao lado do meu. E quando aquilo saiu do meu quarto, ela estava no horário do almoço dela com a porta do quarto dela aberta. Ela falou que viu uma coisa escura sair do meu quarto. Então, quer dizer, eu não vi, eu só ouvia e sentia e ela viu.
A gente orou naquela hora, a gente caiu de joelhos e orou e pediu a Deus proteção, livramento, né? E passado alguns dias eu comecei a firmar na igreja, firmar e tal, e voltei para Piuí, para minha cidade aqui. E quando eu voltei, eu já voltei diferente. Eu já não era aquela Rosângela de antigamente, que gostava de balada, que gostava de bebida, que gostava de estar no meio de pessoas, bebendo, conversando, farreando, música alta. Eu comecei a ir na igreja, eu comecei a participar aos domingos de evangelização, eu comecei a evangelizar as pessoas, eu comecei a me envolver com as coisas da igreja. E isso foi muito bom. Eu estava tão assim, com medo daquilo voltar de novo, que tinha semana que eu ia nos cultos praticamente todos os dias. Aí começou tudo a melhorar. Começou a melhorar. Eu e a minha mãe, a gente não se dava bem, a gente brigava muito, até porque eu sou muito parecida com ela tem um gênio forte, eu também tenho. Só que aí a gente começou a se dar muito bem, a minha mãe viu em mim uma mudança, falou, essa não é aquela mais. E essa mudança em mim começou a despertar a curiosidade dela, porque eu nunca chamei ela para ir na igreja, nunca. E ela começou a querer ir comigo, vamos, eu quero ir, a gente começou a ir na igreja e tal. Nesse meio tempo eu voltei a estudar, eu tirei carteira, eu fiz cursos, entendeu? A vida andou de uma forma que não andou durante 44 anos. A partir daquele ano, isso já tem quase 5 anos atrás, a vida começou a andar. Tudo deslancha, tudo flui. E o que mais me impressionou é que todo mundo falava, você não vai conseguir ficar muito tempo sem beber. Até aconteceu um episódio estranho, quando eu fui lá no rancho dos meus pais, aqui no Rio São Francisco, pertinho aqui da casa da minha mãe, a gente foi para lá um dia, eu estava nesse processo, né, foi bem quando eu voltei de BH, e a gente tinha um pessoal lá, vizinho da roça da minha mãe, e eu fui pescar com meu pai e minha mãe na beira do rio, e esse pessoal chegou lá bebendo cerveja e tal. E esse cara, dos rapazes que estavam lá, olhou para mim e falou, tomar uma? E era justamente a Brahma, né, o que eu mais gostava. Eu vi uma Brahma, gente, parecia que era um manjar, a melhor coisa do mundo. Aquilo, a boca salivava de vontade de beber. Aí eu falei, não, moço, muito obrigada, eu parei de beber, agora eu estou indo na igreja. Gente, por Deus, eu vi a figura de Satanás nele, balançando a latinha e olhando para mim, falando assim, você não vai conseguir ficar muito tempo sem beber, você vai voltar a beber. Aí eu imediatamente abaixei a minha cabeça, não falei para ele, é claro, mas falei, você está repreendido, Satanás, na minha vida, em nome de Jesus. Então, desde quando eu voltei de BH, que foi em 2017, no início de 2017, eu nunca mais, não é que eu nunca mais bebi, eu nunca mais senti vontade de beber. Eu nunca mais senti vontade de estar em barzinho, de estar em boteco, de estar bebendo, de estar andando com as pessoas que bebem. Nunca mais eu senti isso. E a paz que eu senti, gente, que eu sinto, é fora do comum, não existe. Não existe, é uma coisa sobrenatural mesmo. Então eu vim aqui para... e mais um detalhe. Todos os meus relacionamentos antigos, todos deram errado. Os homens me usavam meu dinheiro. Eu não dei certo com o pai dos meus filhos. E depois disso eu tive mais relacionamentos, tudo errado. Todos os homens bebiam, sabe? Tudo errado, tudo na vida errada. E depois que eu entrei para a igreja, que eu firmei, que eu conheci a Cristo, porque não foi a igreja que me salvou, né? A igreja foi um instrumento de Deus na minha vida. Mas quem tirou aquilo de dentro de mim, quem tirou aquela maldição de mim, foi o Senhor Jesus. Ele me libertou. E eu aceitei Ele na minha vida como o único Senhor e Salvador da minha vida e da minha alma. E eu amo o Senhor Jesus por isso. E eu consegui um marido, gente. Deus me colocou na minha vida um marido. Pensa no marido. Tudo que eu não tive com os outros, eu tenho com o meu marido hoje.
Eu nunca tinha sido casada, eu me casei com ele, tudo bonitinho, de vestido de noiva, né? Tudo bonitinho, gente. Meu marido não bebe, não fuma, só trabalha. Marido atencioso, cuidadoso, cuida de mim. Hoje eu não estou trabalhando, ele é que cuida, ele é que mantém a casa. Então, assim, Deus enviou mais uma bênção para mim, além de ter me libertado do vício das bebidas. Então, eu quero dizer para você aí agora, você que está sofrendo com vícios de bebida, de cigarro, pornografia, drogas, jogo também desmantela uma família, né? Que a pessoa já não tem dinheiro mais para apostar, ela vai pegando as coisas, apostando que tem em casa. As drogas, né? Tantas mães sofrem, né, com seus filhos nas drogas. Gente, tem jeito. Tudo tem cura, mas no Senhor Jesus. Se você ir aonde você estiver, se você estiver me ouvindo, eu não sei onde esse vídeo está chegando, para quem eu estou falando, mas se você tiver fé, independente da sua religião, porque eu não vim pregar religião, você não está me ouvindo eu falar de igreja, placa de igreja, você está me ouvindo falar de Jesus, porque é só Ele é que vai poder mudar a sua vida. É só Ele, gente, é só Ele que salva, só Ele que cura de doenças, de vícios, de ruína, você entendeu? Aonde você estiver aí agora, se você estiver sofrendo algum tipo de problema, qualquer coisa, dobre o seu joelho e fale com Jesus, porque Ele é grande e Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele vai te libertar de qualquer situação que você esteja passando, independentemente do que for. Se você clamar a Jesus, Ele vai te salvar. Grita por socorro que Jesus vai te salvar, tá bom? Então hoje eu contei um pouquinho da minha história, né, do meu testemunho, tem muito mais coisas, mas uma hora eu faço um vídeo mais elaborado para vocês. Porque eu não gosto de fazer vídeos tão longos, porque é cansativo, né, é desgastante. Então a gente faz um vídeo mais curto para poder falar, dar o recado, mas eu vou fazer um vídeo mais elaborado para contar desde criança o que acontecia comigo, que acontecia também coisas sobrenaturais, só que eu não prestava atenção. Tá bom? Então, Jesus é a cura para todos os vícios, para todos os problemas. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Se puder, por favor, dá um like no vídeo, compartilha para outras pessoas, faz algum comentário, porque isso aí vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!